Olá, amigos. Eu sou o pastor José Carlos Ferreira, professor de teologia, e estou aqui para nós termos um dedinho de prosa sobre o tema, sobre teologia. Mas antes disso, você que gosta de teologia, você que é simpatizante, você que tem uma admiração pela parte teológica, mas que não teve oportunidade nem o privilégio de sentar numa sala de aula, você aqui nesse canal terá a oportunidade. Mas antes de começarmos esse vídeo, falar propriamente dito no tema, você se inscreva nesse canal, você terá muitas coisas boas, principalmente nesse mês falaremos o mês todo sobre o tema, sobre temas importantes relacionados à Bíblia Sagrada. Bom, e nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema bastante comum e bastante simples, mas para alguns, para outros não. Quais são as grandes diferenças que existem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Talvez seja um questionamento comum para você, mas eu encontro muita gente que me procura acerca desse tema. Primeiramente, o Antigo Testamento é chamado de livro do princípio, principalmente por se iniciar com o livro de Gênesis. E Gênesis vai contar uma história de princípio, uma história de princípio da criação, de todas as coisas, inclusive o homem, o Gênesis vai contar, o primeiro pecado adâmico, de Adão, o primeiro assassinato, vai estar relacionado com isso, e depois ele vai desenvolvendo em si. São algumas diferenças. E também, especificamente, no Antigo Testamento, logo inicial, Deus faz algumas alianças. Que são alianças? Alguns pactos com o seu povo, faz aliança com Noé, aliança com Abraão, enfim, com todos aqueles que estão se acercando, que ele acercou-se deles para a execução de uma missão, tá? Que foram chamados para uma missão. Então, é um livro de aliança. Ele faz aliança, faz um pacto, inclusive um pacto chamado de velha aliança, velho pacto. Ele faz um pacto no Antigo Testamento. E através desse pacto vai desenvolvendo toda a estrutura do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, como queira chamar. Tem gente que não gosta de expressar a palavra Velho Testamento e chama Antigo Testamento, mas no sentido comum é a mesma coisa. Então, ele vai mostrar esse lado inicial, os pactos que foram feitos com os homens que foram chamados, a formação de uma nação, a escravidão dessa nação ao ser levado para o Egito através de uma grande fome, mas preservado por Deus, porque anteriormente Deus já tinha enviado para lá José e exaltado José, todo mundo conhece essa história, e lá o povo ficou preservado por muito tempo, a saber, 430 anos ficaram no Egito e lá foram aprisionados. Então o Velho Testamento vai contar essas histórias iniciais. Ficaram aprisionados durante 430 anos, muito tempo, né? Mas depois desse período, Deus levanta o libertador, que todo mundo conhece, um homem famoso chamado Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito. E eles vêm do Egito. Quando vêm do Egito, o Velho Testamento vai tratar de um outro tema, da formação de uma nação, né? 75 pessoas entraram no Egito e saíram aproximadamente 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz 600 mil, mas se você colocar 5 vezes ali, sem contar crianças e meninos, você tem um total, perfazendo um total por baixo de 3 milhões de pessoas. E então essas pessoas saíram do Egito, todo mundo com essa história, o Mar Vermelho foi aberto, atravessaram, passaram e vieram. E agora tem uma preocupação no coração de Deus de estabelecer leis, código de leis para esse povo. Esse povo sai de lá sem conhecimento da lei, conhece Deus, Jeová, através dos seus ancestrais, Abraão, Jacó, Isaac, mas não conhece os códigos que podem reger esta lei divina. Aí Deus estabelece a lei lá no Sinai, e Deus estabelece não só a lei moral, mas Deus estabelece também a lei
cerimonial, como reger esse povo, como tratar, como organizar sacerdotalmente, como esse povo vai viver, o que eles deveriam comer, o que eles deveriam deixar de comer, tudo isso organizado no livro da Torá, nos 5 livros de Moisés, tudo isso é organizado. E as leis civis, para o tratamento de pessoa para pessoa, se alguém furta um boi de alguém, se alguém mata alguém, essas leis são chamadas de leis civis, são estabelecidas. Essas leis precisam ser estabelecidas para ordenar. Mas tudo isso aqui é de forma pedagógica. O Velho Testamento, tudo ele vai determinar de uma forma pedagógica um ensino, uma preparação desse povo. E logo após, todo mundo conhece a história, Moisés não consegue, ele promete uma terra que mana leite e mel, que hoje é a terra que está estabelecida, a moradia de Israel, fixada alguns termos para Israel possuir essa terra posterior, saíram de lá, mas retornaram. Aí Deus vai estabelecer esses princípios através de Josué, o grande líder, vai entrar na terra. Somente Josué e Caleb, porque os que tinham acima de 40 anos não puderam entrar, porque eles agiram de uma forma muito leviana com Deus, foram maldizentes, maldizeram de Deus, queriam retornar ao Egito por causa de comida, e Deus aborreceu-se desse povo e disse que eles não entrariam, exceto Josué e Caleb entrou, e quando entrou nessa terra, Deus lhe faz uma promessa. Essa promessa está contida no livro de Juízes, já passamos da Torá para o livro de Juízes. Juízes vai contar essa história, vai afirmar que Deus deu a Israel aquela terra, mas tinha um condicional. Tudo que Deus dá, ele tem um condicional. Ele diz, todo lugar que colocarde a planta do vosso pé, eu vou-lo dar. Então Deus faz uma promessa, cumpre a promessa, isso vai estar registrado no livro de Josué, mas depois o povo volta, se acostuma com sucesso, em vez de tomar posse de toda a terra, não toma, e há um declínio espiritual que acontece no livro de Juízes. Josué é um livro de possessão, Juízes é um livro de perdas e ganhos. Há perdas e ganhos naquele livro, a gente pode observar. Se eles mantivessem a comunhão com Deus, venceria cananeus, gergazeus, heteus, jebuseus, amorreus, enfim, todos os zeus seriam vencidos. Mas quando eles declinavam espiritualmente, moralmente, aí os inimigos prevaleciam. Então o livro de Juízes é todo assim. Depois começam os outros livros que vai narrar o estabelecimento monárquico. Nesse livro, Juízes é uma teocracia, um governo de Deus, mas depois o povo se cansa, olha para as outras nações que têm reis, tão pomposos e querem um rei. Aí Deus permite que eles tenham um rei, aí se estabelece outro tipo de governo que é chamado de monarquia. Aí aparecem os reis, rei Saul, rei Davi e rei Salomão. Esses 3 reis são reis chamados de reis do Reino Unido. O reino está unido, está coeso, embora Saul um rei com alguns erros, mas Deus destitui Saul e chama Davi, e depois Davi se mantém fiel, fidelidade, toma muitas terras que não foram tomadas desde o período de Josué, e estabelece seu governo, a expansão do seu governo, né? Enfim, e aí esses livros vão contar isso. Então o povo está estabelecido, está um Reino Unido, mas depois Salomão tem um declínio moral e Deus faz uma promessa, tinha dito que vai rasgar o reino dele em 2, só não rasgaria ainda na sua vida, porque Deus amava ainda muito seu pai mesmo depois dele ter morrido. Deus tinha um pacto com Davi, Deus tinha uma aliança, tinha uma promessa que seu reinado não teria fim. Então isso é importante. Então vai contar essas histórias desses reis que se declinam. No caso do rei Salomão, aí o reino se divide. São 12 tribos que retornam do cativeiro, que vêm, que estão unidas.
mas essas 12 tribos se dividem. 2 ficam com o filho de Salomão, que é chamado de Roboão, e 10 que o reino, o governo de Israel se estabelece no sul da Palestina, em Jerusalém, na região de Judá, da Judéia, mas esse reino se desfacela e se divide, e as 10 tribos que moram no norte da Galileia, em Samaria e o norte da Galileia, não concordam com a atitude do filho de Salomão e com a promessa divina. Deus cumpre a sua promessa, o reino é rasgado, dividido. 10 tribos ficam com Jeroboão, que os lidera e mantém o seu governo no reino do norte. Roboão mantém o seu governo no reino do sul. A crise, a guerra civil, enfim, tanta coisa acontece. Reis de Judá, alguns são reis que servem a Deus, outros se declinam, mas na maior parte, eles servem a Deus. O reino do norte já se estabelece dentro de um princípio de idolatrias, eles são idólatras, e Deus vai ponderando, mas chega um tempo que Deus não vai mais considerá-los e permite que o rei da Síria, um reino que vem lá do outro lado do Jordão, na Transjordânia, venha e subjuga todas essas 10 tribos do reino do norte e leva para a Síria, no ano 722 aproximadamente. Eles são levados cativos para aquele país. E essas 10 tribos ali passar por esse grande momento, a terra assolada, é deserta, é introduzido na terra estrangeiros que vieram desses países e estabeleceram ali naquela terra. Mas o reino de Judá permanece em declínio, às vezes espiritual, às vezes declínio moral, mas aí Deus fala através de grandes profetas. Deus não deixa de falar através de Isaías, Deus vai falar através de Jeremias, Deus vai falar através de Abacuque, Deus vai falar através de uma multidão de profetas, assim como falara para a nação do Reino do Norte. Mas eles não ouvem. Aí Deus permite que um reino poderoso que está ascendendo venha e os tome cativos e tome a nação do Reino do Sul, ou Judá, tá? Dos filhos de Salomão, que tinha permanecido. Note que eu disse que as 10 de lá já tinham sido cativas, mas no ano 606, note que o Velho Testamento, o ano é decrescivo, ele vem caindo, 722 do norte, 606 do sul, Nabucodonosor vem, toma a Palestina, principalmente Judá, e os faz cativo e leva 4 jovens espetaculares que vocês conhecem, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Depois volta novamente, tá? Em anos posteriores, 586, 596, eles voltam de novo e levam mais 10.000 repatriados para a Babilônia. É o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Leva 10.000. E faz desse povo, depois volta a terceira vez, no ano 586, e destrói todo o templo de Salomão e acaba com a cidade, queima a cidade, destrói a cidade, e o povo é levado cativo para a Babilônia. E fica lá por 70 anos. Foi uma promessa, foi uma mensagem profética que Deus deu ao seu grande profeta que eles não ouviam, chamado Jeremias, no capítulo 25. Aí Deus vai falar que eles ficariam lá por 70 anos. Então, 70 anos acontece, Daniel vai orar, ele percebe pelo livro do profeta que está na hora do povo retornar. Aí Deus cumpre a sua missão e o povo retorna. Retorna de novo para a sua pátria. Primeiramente vem alguns repatriados, vem com Zorobabel e os lidera. Depois Neemias e Esdras também continua a sua missão de trazer o povo de volta, de reconstruir, de reformar os muros da cidade,
e construído o templo com Zorobabel, e, enfim, essa é a história do Velho Testamento. São grandes diferenças do Velho Testamento. A história do Velho Testamento retornam com a promessa de nunca mais errarem, nunca mais pecarem diante de Deus, mas não é bem assim que acontece. Não é bem assim que acontece. Aí a gente chega em alguns profetas que são pós-exílicos, no caso aqui Ageu, nós temos também Malaquias, e o livro de Malaquias é um livro muito triste, para mim muito triste, porque ele mostra um declínio espiritual, um declínio social, um declínio moral do povo. O povo já está pendendo de novo, e aí Deus deixa de falar com o povo de Israel já no ano 400 e não quer mais falar com esse povo porque eles tinham descumprido a promessa que tinha feito a Deus no longo dos anos. No longo dos anos, Deus veio aturando essas promessas falsas e mentirosas. Mas quando chega no livro de Malaquias, Deus para de falar com esse povo. Aí termina assim, tá? De um modo bem simplificado, o Velho Testamento. Mas quais são as grandes diferenças? A grande diferença é que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. Era a língua que o povo de Deus falavam naquela época, a língua de cerimonial, enfim, a língua que eles falavam. Mas também adquiriram o aramaico quando ficaram cativos na Babilônia. E alguns trechos do Antigo Testamento estão escritos em aramaico. Uma parte do livro de Esther, do livro de Daniel, são porções pequenas que também estão escritas em aramaico. Então, esse é o Velho Testamento. É um livro pedagógico, é um livro que parece ter um Deus diferente, tá? Parece que é um Deus com uma visão mais forte. Parece também que o povo de Israel não tem Deus com paternidade, eles não consideram Deus como um pai, considera Deus pai da nação, mas não um pai pessoal. Deus está distante, é o eterno, é aquele que está lá longe, é o Elohim, é aquele que não se pode pronunciar o seu nome, é aquele que o povo tem medo. Mas enfim, o povo de Israel, no Velho Testamento, ele tem declínios de acordo com a ocasião, né? No período do Gênesis declina, no período do Êxodo, Levítico, Número, enfim. Você já teve uma visão bem simplista daquilo que é o Velho Testamento. E o Novo Testamento? Então eu disse que o Velho Testamento se encerra em Malaquias. Em todas as Bíblias, ou quase todas, antigamente era bem assim, hoje algumas já não trazem, mas a maioria ainda tem uma página que marca, uma página em branco. Aquela página em branco é chamado por nós teólogos de período interbíblico. O período que não há registro bíblico, o período que houve um silêncio de Deus, um período que Deus não falou. Embora naquele período aconteceu muita coisa, catástrofe, governos ascenderam, como o governo de Alexandre o Grande, enfim, a morte dele, a divisão dos seus 4 generais, enfim, a tomada da Síria por um dos generais. Então acontece muita coisa que não tem como explicar em um vídeo só. Bom, e aí houve o fechamento. Qual o fechamento? Acontece fatos históricos que estão fora da Bíblia, períodos interbíblicos. Há uma outra tomada de governo, há um império que surge. Esse império vem surgindo com uma força descomunal, que é o Império Romano, e eles são chamados de reis do mundo. Eles dominam o mundo com mão de ferro, braço de ferro e mão de ferro. Então são estabelecido o Império Romano, a grande cidade de Roma, o país da Itália tem um império muito forte com a sede sitiada em Roma, a cidade das 7 colinas, e aí começa uma nova história, domina o mundo, até chegar na Palestina,
quando chegam na Palestina, toma a Palestina, toma os judeus e estabelece seu domínio ali. Estabelece um rei, que eu volto a dizer, rei Herodes o Grande, que não era judeu, era idumeu, mas eles, por questões políticas e sociais, estabelecem Herodes como rei, mesmo não sendo aceito muito pelos judeus, mas ele é estabelecido como rei e domina. No período desse rei, o rei Herodes o Grande, acontece o nascimento do Salvador Jesus. E aqui eu começo a contar um pouco do Novo Testamento. O que é contar um pouco do Novo Testamento? Nós começamos aqui com 4 evangelhos. 3 são chamados de evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que são paralelos, são evangelhos que são parecidos, que têm uniformidade entre si. E eles vão contar o quê? Vão contar a história do nascimento do Salvador. Alguns são mais específicos, alguns vão narrar com mais detalhe, porque vão narrar para povos diferentes, para judeus, para romanos e para gregos. Não há como falar aqui especificamente nesse vídeo, mas eles vão contar a história do nascimento do Salvador, o seu crescimento, a sua forma estrutural. Ele vai crescendo em graça, em poder, em conhecimento, em sabedoria, e vai tomando destaque, e ele vai levar a sua palavra. Ele vem com uma visão diferente de tudo, do seu mundo, de tudo aquilo que já tinha acontecido no passado no Velho Testamento. E com isso ele choca a elite judaica, choca o poder judaico. Alguns não vão aceitar essa nova visão, ou uma visão diferente, não que fosse uma nova divisão, mas uma visão diferente daquilo que era a lei, cumpre exatamente o que a lei determina e valida a Bíblia Sagrada de tudo que os profetas falaram. E ele sempre que fazia alguma coisa, ele disse, isso aqui é para se cumprir o que disse o profeta tal. Então ele reivindica a autoridade da Torá, a autoridade dos profetas e a autoridade dos livros poéticos e históricos. Ele vai determinar essa autoridade. E vai crescendo, e todo mundo conhece a história do Cristo, filho de José, ou simplesmente José, seu padrasto, Maria, sua mãe, de um nascimento virginal extraordinário, e todo mundo conhece isso. Até que culmina no embate total que ele tem com a liderança judaica, e ele é levado até a morte. Como ovelha muda, foi levado para o matadouro. Tá? Isso profetizado 750 anos antes pelo grande profeta Isaías. Isso termina a sua morte. Mas sua morte não é o fim. Ele ressuscita, reúne esse povo. Ele já tinha prometido que fundaria uma nova igreja, e especificamente ele funda essa igreja. Tá? Ele tinha dito lá no Monte Líbano, na Cesareia de Filipe, que ele edificaria a sua igreja sobre si, sobre Petra, não sobre Petros, que é Pedro, mas sobre a grande rocha, que é ele, Petra. Ele edificaria a sua igreja, e que os poderes infernais, angelicais da maldade, não poderiam destruir essa igreja. Essa igreja é indestrutível. Acontece quando? Quando ele morre, seu parto, a sua morte foi parturiente, porque do seu lado, quando foi furado, simbolicamente falando, saiu água e sangue, elementos naturais de um parto. Então ali nasce a igreja, mas ele adverte no grande sermão que ele dá na sua ascensão, quando ele está no Monte das Oliveiras. Ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto recebam dunamis, recebam poder, recebam dinamite. Você não pode sair daqui de Jerusalém até que você receba um poder. E o poder vem através de Atos capítulo 2. Esse poder vem para o povo de Israel, embora Paulo disse na sua epístola em 1 Coríntios capítulo 15,
que ali havia mais de 500 irmãos, e Paulo disse, ainda vive alguns na minha época. Essa prova é incontestável. Alguns ainda vivem no período que eu estou escrevendo isso, havia ali. Mas lá em Jerusalém só restaram 120. 120 cumpriram a profecia de Joel. É claro que essa profecia vai ser ampliada em futuro, vamos tratar aqui, isso é escatologia. Aí cumpre-se a profecia, cumpre-se a promessa dele, eles são batizados com o Espírito Santo, aí começa uma nova história. A igreja nasce, cresce, 3.000, 5.000, mas depois ela incomoda. Ela incomoda. Incomoda a elite judaica que está perdendo o seu poder. A questão da elite judaica era poder no Novo Testamento. Perde seu poder, persegue essa igreja. Aparece um homem, um teólogo, né, que estudou na cidade de Tarso, cultura grega, cultura romana, cultura judaica. Esse camarada, ele é o cara, ele conhece. E ele entende que aquele povo que recebeu esse batismo, que se intitula seguidor do Nazareno, é uma farsa. E ele resolve persegui-los. Mas todo mundo conhece a história, ele perseguiu, matou, estou suavizando. Mas no capítulo 9 acontece algo de Atos, acontece algo extraordinário. Conta-nos essa história que ele encontra com certo Jesus no caminho de Damasco. E Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, mas eu nunca te vi, eu não te conheço, estou perseguindo esses discípulos aí, essa gentinha aí, medíocre, que não conhece nada, que não conhece cultura, não conhece a lei. Eu sou fariseu, eu sou filho de Quis, da tribo de Benjamim, eu sou fariseu renomado, conheço tudo da lei e estudei nos melhores colégios. Aí Deus disse, o Senhor Jesus disse, não, Paulo, você está perseguindo a minha igreja. E quando você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim. Então, isso acontece de uma forma extraordinária. Ele já sai dali convertido. Não posso ampliar essa história. O livro de Atos é fantástico, tá? Eu disse que os 4 evangelhos, o de João eu não falei, mas João ele foi escrito como um livro apologético para defender heresias gnósticas que já estavam surgindo no seu período. Ele é levado para a ilha de Pátmos, tem uma revelação do Senhor para escrever as 7 igrejas da Ásia. São direcionadas algumas palavras que vêm do céu, direcionadas às 7 igrejas da Ásia, e elas recebem a mensagem do céu vindo através de João na ilha de Pátmos. Depois João é solto e permanece mais um tempo até que morre, como minha avó dizia, de morte matada. Tem gente que morre de morte morrida, como os apóstolos morreram. Minha avó dizia isso, eu achava engraçado. E eu estou repetindo o que ela dizia, né? Coisa de velho. Aí eles morrem, mas João permanece por uma promessa divina de Jesus no livro dele mesmo. Ele vai nos informar que Jesus tinha dito a Pedro, Pedro, o que você tem com isso que eu estou aqui do lado de João? Importa que ele fique até que eu venha. Então Jesus profetiza que João não morreria até que encontrasse com Jesus. Depois que encontrou, chega a hora, cada um vai ter o seu destino final ou não final, porque nós temos o outro lado da vida, que é a vida eterna, e vai partir, né, para o gozo, o descanso do Pai. Descanso eterno, porque só resta o juízo, mas ele não será condenado se creu no Cristo Jesus. Então, enfim, o livro de Atos vai contar essa história. Uma grande parte do livro de Atos vai contar a história de 2 personagens principais, que é Pedro e o outro personagem, que é Paulo. Vai destacar sua primeira viagem, sua segunda viagem, sua terceira viagem, e vai destacar no final, a partir de Atos 20, vai mostrar que ele é preso em Cesareia e fica ali por um grande período de tempo, apela para ser julgado pelo governo de César, pelo imperador César, porque ele tem um título de cidadão romano. E é levado para César, tá? E você vai encontrar na segunda epístola de Paulo a Timóteo a finalização do seu ministério. Termina o seu ministério, mas ele diz que a coroa que já foi proposta já está sendo oferecida a ele. Não somente a ele, mas todos aqueles que servirem ao Senhor. Então ele vai especificar, termina ali, 2 Timóteo vai contar essa história, tá? Aí nós temos 2 Timóteo, nós temos
Filemão, nós temos Tito, e aí nós iniciamos as epístolas pastorais, nós temos a epístola de Tiago, nós temos a epístola de Pedro, 1º, 2º, nós temos a epístola de João, 1º, 2º, 3º João. Então nós vamos encontrar essa epístola reafirmando a autoridade apostolar e reafirmando algumas coisas doutrinal da igreja. Temos as cartas paulinas, que vai de Romanos até Filemão. Ela é cartas doutrinária, escrita por Paulo para as igrejas que ele evangelizou, e agora ele vê algumas coisas acontecer, ele reafirma com autoridade e organiza a estrutura dessa igreja, que não é, na sua maior parte, judia, mas gentílica. Ele vai reafirmar sobre alguns conceitos, o que eles poderiam fazer, o que eles não deveriam fazer, vai trabalhar para evitar desorganizações nessas igrejas. Então essas são epístolas paulinas, epístolas que são paulinas, epístolas que são joaninas, petrinas, tiaguinas, epístolas. E depois nós temos a carta aos Hebreus. É uma origem que a gente não conhece a sua origem, embora alguns tenham a sua concessão pessoal, eu mesmo tenho a minha, mas eu não vou expor aqui. E essa epístola foi escrita para os judeus que tinham fugido da perseguição em Jerusalém. É chamado judeus que estão dispersos, judeus da dispersão, judeus que não moram em Jerusalém e que vivem sob perseguições até mesmo de dentro e perseguições de fora. O governo está estabelecido ali, os imperadores querem ser deuses e querem aferir para si esse título. Então havia perseguições, se caso eles fossem cristãos, seriam perseguidos. Então a carta dos Hebreus ela vai exaltar Cristo, vai exaltar a sua supremacia, autoridade, vai dizer que ele é sacerdote eterno, não da ordem de Levi, porque ele é sacerdote segundo a ordem de um tal de Melquisedeque. Isso é outra história, é um personagem emblemático. Aí vai dizer que ele foi sacerdote, foi estabelecido o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Que seria superior e anterior a Levi. Então ele vai falar que a supremacia de Cristo está, que ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede. Aí chegamos no final do Novo Testamento, que é o livro da Revelação, esse livro que Jesus Cristo mandou João escrever quando ele estava exilado na ilha de Patmos sob o governo de Diocleciano, e ele está ali preso, mas a palavra de Deus não está algemada, como Paulo dizia, e o Senhor aparece finalmente para ele e lhe dá uma revelação